Olá, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. Se você trabalha, certamente já passou por uma avaliação antes de ser contratado ou depois de ser demitido, ou então ainda, depois de um tempo trabalhando. Mas qual que é a importância dessa avaliação médica para que você esteja, apto ou não a exercer a função? Então, qual é a necessidade de ser avaliado por um médico depois de ser demitido? É sobre este assunto o nosso programa de hoje e nós vamos conversar com a médica doutora Heloísa Fernanda. Heloísa, seja muito bem-vinda, obrigada por receber nossa equipe. Eu que agradeço, sejam bem-vindos. Heloísa, explica pra gente, então, justamente esse ponto que eu comecei falando. Qual que é a importância de um trabalhador passar por uma avaliação médica antes de ser contratado ou depois de um tempo trabalhando ou para ser demitido, depois de ser demitido? Então, vai ter uma grande importância tanto o admissional, quanto o periódico, quanto o demissional, para o empregador e o empregado, que é manter a saúde do trabalhador, Então, apesar delas terem essa mesma importância, cada uma é feita em um momento diferente e tem a sua função. Então, o admissional, como o nome já prevê, vai ser feito na hora que a pessoa for contratada. Então, a gente vai ver se essa pessoa está apta para realizar aquela função dentro da empresa. Periódico é para a gente continuar monitorando a saúde desse trabalhador. Então, vai depender a frequência com que vai ser feito esses exames com os riscos que tem nesse cargo. Então, se um cargo apresenta um risco maior, acontecerá de fazer exames mais frequentemente. E a gente também tem o demissional, que é na hora que a pessoa vai ser desligada da empresa, para ter certeza que assim a saúde dela não foi prejudicada pelo serviço. Além desses três, a gente também tem o exame para mudança de risco, quando a pessoa troca de função. Então, com essa troca de função, ela pode apresentar mais ou menos riscos. E também para a volta do trabalho, que é quando a pessoa passa um certo tempo em casa, seja por alguma cirurgia, algum acidente, e a gente tem que ver se ela está apta para voltar a realizar a função dela na empresa. Esses exames, no caso do admissional, por exemplo, ele é feito de acordo com a função que o trabalhador vai exercer, porque às vezes a gente chega e fala assim, o médico só aferiu minha pressão, o médico só perguntou alguma coisa. Esse exame admissional é de acordo também com o risco da função que o trabalhador vai exercer? Se acaba mudando o que a gente pergunta para o trabalhador, tem um certo, como se fosse roteirinho que a gente segue normalmente, mas a gente muda alguma outra pergunta. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com altura, a gente vai se preocupar se ela tem medo de altura, se ela já apresentou desmaio no passado. Mas além dessas mudanças nas perguntas que é feito no exame clínico, a gente pode estar pedindo mais exames complementares, exames de sangue, um eletrocardiograma, e aí vai depender do risco que a pessoa sofre naquele trabalho. No dia a dia, da sua profissão, qual é o exame que vocês mais realizam? Então, aqui na gente, a gente acaba realizando mais o clínico, que todo mundo vai precisar do clínico. E na maior parte é admissional, que é bom, que a gente vê que bastante gente está começando a trabalhar mais, Mas também a gente realiza eletrocardiograma, acuidade visual, espirometria e até a gente tem uma fono para poder realizar as audiometrias. No caso de um trabalhador que está sendo contratado, ele vem passar pela avaliação médica. Se ele apresentar algum tipo de sintoma, algum problema ali no momento, ele precisa ser reavaliado? Tem alguma situação assim que acontece? Eu vou colocar um caso básico assim por baixo jogando,
Mas um trabalhador que vem passar por avaliação médica está gripado. Isso pode interferir? Tem alguma coisa que interfira nesse momento? Então, assim, pode ter alterações no exame que não vão interferir, que a pessoa vai ser apta da mesma forma. Só que vai do médico examinador, junto com o médico do trabalho, se precisar, analisar aquela situação. Porque, por exemplo, acontece muito de pressão alterada, mas a pressão pode alterar só pelo nervoso da pessoa estar aqui, ter andado no sol, algo assim. Mas se é uma pressão muito alta, aí já é uma situação diferente, ainda mais se o trabalho dela tiver algum risco a mais, por exemplo, estar dirigindo ou estar em altura, porque a pessoa pode passar mal, né? E sofrer um acidente em decorrência disso. Então a gente tem que analisar bastante, tanto com o que vai requerer a função dela, quanto quão importante é essa alteração. Vou só encaminhar, vou reter essa pessoa, então... Só para a gente ter um exemplo, Heloísa, não sei se você vai conseguir lembrar de cabeça, mas em que casos que um colaborador pode ser considerado inapto para exercer a função? Como eu falei, se der muito alterado um exame, aí pode acontecer dele ser inato. Por exemplo, acuidade visual, que a gente vai testar a visão. Uma pessoa que dirige constantemente, ela foi aprovada no Detran, mas isso já faz um tempo. A visão dela pode ter alterado por outra doença, alguma coisa. E aí não vai estar sendo legal essa pessoa dirigindo no serviço e podendo ter risco tanto para ela quanto para os outros de causar um acidente. E aí ele pode ser reavaliado depois, pode ser feito um novo exame. Isso, uma vez que ele passou com o especialista, conseguiu manejar essa situação, por exemplo, se colocou um óculos, né, a questão da visão, aí pode voltar e a gente avalia de novo e aí pode ser que esteja já apto. Existe, então, esse trabalho em conjunto de médicos que são, digamos, em conjunto, assim, né? Médicos especialistas com vocês que examinam aqui, no caso, o colaborador quer entrar, pode procurar um médico especialista para comprovar que ele também está apto e aí dar seguimento. Sim, a gente acaba se comunicando por carta, né? Acontece bastante na questão do retorno ao trabalho. Porque a gente precisa que aquele médico que estava acompanhando, que é o especialista do caso, escreva uma cartinha falando que aquela pessoa está apta para voltar para a função, porque como médico examinador vai estar vendo só um momento da pessoa. Então, aquele momento ela pode estar bem, aquele momento ela pode estar conseguindo exercer. Mas pode não ser uma constante. Uma vez que o especialista que está mais tempo com ela, seguindo, escreve para a gente tem mais segurança. Já aconteceu como a senhora falou, né? De uma pessoa dar uma alteração no exame, aí ela foi na UBS do bairro dela, começou o tratamento e voltou com a cartinha do médico da UBS, falando que começou o tratamento, tudo certinho, já estava controlando a pressão. Heloísa, quais são os maiores desafios, assim, no que se refere à interpretação dos exames ocupacionais? Então, é que vai depender bastante da função, então é essa questão. Saber o quão alterado tem que estar para não ser mais apto. Então, às vezes é bom a gente conversar com o médico do trabalho, que é especialista só na saúde do trabalhador, né? A gente tem um documento chamado PCMSO, que é feito pelo médico do trabalho e pelo engenheiro do trabalho, que eles analisam naquela empresa quais são os riscos. Então, ali fica meio que uma colinha do que a gente vai procurar nesse trabalhador, o que a gente vai ter mais atenção, quais os exames que a gente vai pedir. No exame periódico, é mais uma anamnese também para ver a continuidade daquele trabalhador? Existe alguma situação assim que acaba chamando a atenção? Depende do trabalhador, a gente vai fazer a anamnese e se precisar exames, mas geralmente é mais voltado assim para esse papo, para ver se a saúde dele continua boa e se teve ou não relação com o trabalho, porque acontece muito da gente desenvolver doença que não tem relação com o trabalho, e uma vez que a pessoa trata, maneja, não tem nenhum problema. Mas também se esse problema, essa questão tiver relação com o trabalho, a gente também tem que procurar solucionar, ir lá na empresa, ver o que está causando isso, talvez colocar mais materiais de proteção.
Hoje em dia a gente vê uma certa preocupação com a NR1 que está vindo por aí, né? No exame de avaliação também é olhado essa questão? Do psicossocial? Então, ainda ela foi prorrogada, né? Então, ainda não é padronizado para a gente fazer, mas muitas funções a gente já está aplicando o exame psicossocial, que é para saber se a pessoa não vai estar mais propensa a desenvolver um problema psicológico, né? Porque tem funções que a pessoa fica sozinha muito tempo, então se já é uma pessoa que tem aquela propensão, não significa que a gente vai dar inapto, mas significa que a gente vai manter um olhar diferenciado, talvez encaminhar para um psicólogo. A gente está conversando hoje com a doutora Heloísa Fernanda, ela que é médica examinadora, sobre questões relacionadas às avaliações médicas para contratação, que é o exame admissional, né? O exame periódico e também exame demissional. A gente vai fazer uma breve pausa, não saia daí, a gente volta já. Hoje o Você Saúde está conversando com a médica examinadora, a doutora Heloísa Fernanda, sobre as avaliações médicas para admissão, demissão ou exame periódico para o trabalhador. Doutora, existem tecnologias ou sistemas específicos para a emissão do atestado de saúde ocupacional? Sim, então, bastante consultórios, né, de saúde do trabalho utilizam um sistema para poder organizar isso. Aqui na gente a gente usa o SOC, e aí além dele estar padronizando como serão realizados os exames, ele também vai ajudar em organizar os documentos, né? Porque a saúde trabalhadora é uma coisa bastante burocrática, tem bastante documento. Então, tem envio para o E-Social, que é uma parte mais do governo. Então, a gente tem esse auxílio do sistema. Mas tem lugares que ainda fazem à mão, não tem problema, mas ajuda bastante. Os critérios para que um colaborador seja considerado apto ou inapto, eles são regidos por uma legislação? Como funciona? Sim, a gente tem todas as normas regulamentadoras, né, da medicina do trabalho, da saúde do trabalhador, mas também vai muito da interpretação, vai juntar conhecimento de medicina, do médico do trabalho, do médico examinador, com avaliar a situação dessa função. Aí, como eu tinha comentado, lá no PCMSO a gente tem mais ou menos uma colinha do que procurar, né? É comum os trabalhadores chegarem aqui muito cheios de dúvidas com relação ao tipo de exame que eles vão fazer, ao que eles vão passar? Acontece, assim, a maioria das vezes eles são avisados com antecedência, né, quais são os exames necessários, mas eu vejo que as pessoas têm uma certa dúvida de ter medo de falar certas coisas, e aí eu sempre tento tranquilizar, lembrando que o que conversa dentro ali do consultório, a anamnese, não vai ser exposto para o empregador nem para ninguém, fica só entre os médicos. No final, o documento vai falar se está apto ou inapto, se tem alguma restrição, mas tirando isso, a gente mantém documentado para poder, na questão da saúde, tá monitorando esse trabalhador. Doutora, você falou que, né, é sempre importante que o trabalhador que foi afastado por algum motivo, né, seja ele por motivo de doença, enfim, que esteja afastado da empresa antes de retornar, ele tenha também um laudo do médico que estava acompanhando, né? Tem gente ainda que acaba esquecendo, que não sabe disso, que tem dúvida a respeito desse procedimento que é necessário? Sim, acontece bastante, principalmente da parte do empregador, né? Que não sabe qual a documentação necessária, nem assim o tempo que essa pessoa está afastada que requer que passe por exame, porque se a pessoa está afastada há menos de 30 dias, não tem a necessidade de passar na medicina do trabalho, pode voltar para o serviço normalmente. Mas agora, se essa pessoa está afastada há mais tempo, fez uma cirurgia, é bom ela passar aqui, porque a gente vai ver se vai ter alguma restrição e a gente precisa da documentação da parte do médico especialista que estava acompanhando. Então tem esses casos, só para a gente reforçar, de que quando um trabalhador está afastado menos de 30 dias, não precisa da avaliação do médico examinador. Passou disso, é necessário. Isso.
Doutora, antes da mudança de cargo, a senhora também falou sobre essa necessidade de passar por uma avaliação médica, né? Isso independe, por exemplo, nós que somos jornalistas, nós, quando vamos mudar de cargo, não é para nenhum cargo, muitas vezes, que oferece risco, né? Mas ainda assim é necessário. Se tiver, é que assim, cada exame ele tem uma validade, depende do grau de risco, né? Mas normalmente ali seus 90 dias. Se tiver dentro, fez o periódico menos de 90 dias, não tem a necessidade, se não tiver uma mudança de risco, como a senhora comentou, assim, não vai acrescentar risco na sua função. Agora, se acrescentar risco, a gente vai precisar avaliar, porque vão ter exames que não foram pedidos anteriormente. Então, a gente precisa saber como é que está o resultado desses exames. Durante as avaliações com a médica examinadora, é importante também que o trabalhador ele traga informações sobre essa sua saúde, por exemplo, usa um remédio controlado há muito tempo, usa um remédio diariamente, isso é necessário trazer essas informações? A gente faz todas essas perguntas e até porque uma pessoa ter uma doença de base não significa que ela está inapta, né? Significa que ela vai ter que ter mais atenção com a própria saúde. Então não tem problema a pessoa ter pressão alta, contanto que ela esteja fazendo tratamento, esteja acompanhando, esteja na UBS, seja com o especialista. Então, assim, ter uma condição não tem problema, o tanto que a pessoa esteja tratando certinho. E é importante ela trazer todas essas informações para a gente. Doutora, agora uma pergunta mais voltada aos empregadores, né? Existem dúvidas também relacionadas a isso. Todo empregador que tiver funcionário, ele precisa que esse funcionário passe por essas... Aí é um caso meio que de legislação, não sei se a senhora conseguiria trazer isso para a gente. Mas todo trabalhador que tem todo um empregador que tem um empregado, o empregado dele precisa estar passando por essas avaliações? Sim, para ter carteira assinada, tudo certinho, tem que passar pela avaliação. Mesmo que não seja uma empresa de maior porte, não tenha esse pulpento CMSO, ainda é necessário. E qual que é a importância do atestado de saúde ocupacional, bem detalhado, tanto para o colaborador quanto para a empresa? Então, no atestado, como eu comentei, a gente vai colocar mais está apto ou inapto. Mas lá a gente também coloca observações, se forem necessárias, por exemplo, na questão de restrição, se a pessoa ela está atuando em uma coisa, mas por um acidente, alguma coisa, ela não consegue fazer todas as funções, mas a maior parte ainda consegue trabalhar bem. Então a gente coloca ali observando, essa pessoa não pode levantar peso acima de 10 quilos, acima da cabeça. Então a gente deixa tudo documentado para o trabalhador e para o empregador. No caso de um exame demissional, o que normalmente é mais verificado, é mais avaliado? Tem um foco específico assim? Não difere tanto dos outros exames, porque a gente só está vendo se esse serviço se a pessoa não está sendo demitida por uma questão de saúde, se esse serviço não trouxe malefícios para a saúde dela. Mas de forma geral acaba seguindo o mesmo roteiro. Quando dá algum tipo de alteração em relação ao exame admissional, a empresa é notificada? Como funciona isso? É direto para o trabalhador? Então, se deu uma alteração que necessite de restrições ou que torne a pessoa inapta, a gente notifica a empresa. A senhora falou dos exames complementares, né? É comum essas situações acontecerem quando há necessidade de solicitar exames complementares? A gente pede bastante, né? Vai depender do cargo, mas é bem comum. E aí traz o exame complementar para a senhora. Normalmente a senhora pode falar, é bom você procurar um especialista também, indica esses casos? Se tiver uma alteração, eu vou fazer uma cartinha, e dependendo, né? Como eu comentei antes, se a alteração impede ou não a pessoa de trabalhar. Se for uma alteração não muito importante, eu vou só orientar ou encaminhar a pessoa para um especialista. Tem algum recado que a senhora queira deixar, alguma orientação para quem está nos acompanhando em casa e que vai passar por uma avaliação médica para um exame demissional, admissional ou então periódico?
Bom, o que eu tenho para dizer é para não deixar de vir, porque é muito importante, não só para a questão do serviço, do trabalho, mas é a sua saúde. Então, muitas pessoas vêm aqui e acabam descobrindo questões de saúde que não tinham e vão pesquisar melhor, vão ir procurar um outro médico. Então, não é só para trabalhar, é para qualidade de vida também. Pode ajudar a se aprofundar e a descobrir questões que precisam ser tratadas, Exatamente. né? Tá certo, doutora, muito obrigada pelas suas informações, obrigada por atender nossa equipe. Eu que agradeço. Obrigada também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá!